Glórias a Ti, Senhor, toda honra, toda glória para o Criador dos céus, da terra e do mar, através do Seu Filho amado, a esperança da nação. Por isso, vamos honrar neste sábado, glorificar e realmente fazer a obra daquele que criou os céus, da terra e do mar, em espírito e verdade. Para isso Ele criou o sábado, é dono e Senhor do sábado, porque Ele disse: é lícito fazer bem no sábado, glorificar meu Pai, adorar em espírito e verdade, buscar o reino dos céus, amar o próximo. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Amar o próximo todos os dias que puder, amar o próximo todo instante, mas exclusivamente no sábado. Se tem próximo para amar, que cada um ame, diz o Senhor. Por isso, o sábado e o domingo, todos que forem enviados e levantados pelo Filho amado, o bom pastor, o guia do povo do Criador dos céus, da terra e do mar, amaram o próximo no sábado, no domingo, trabalharam para aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Diferente dos pastores evangélicos, ladrões, bandidos, cães gulosos que sobem no altar de noite no sábado para profanar, roubar, matar e destruir cegos e cegas evangélicos que vai lá. Amém? Que é doutrina satânica de Satanás que se levantou em 1500. E partindo dali, Jesus chegou à sua pátria. Os seus discípulos os seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, irmão de José e irmão de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs também? E escandalizavam-se em Jesus. E Jesus lhe dizia a eles: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, na sua rua, na sua casa onde mora, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia Jesus fazer ali muitos milagres. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando, e chamou a si 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e lhe deu poder sobre os espíritos imundos, e lhe ordenou que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receber, nem vos ouvir estas palavras, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo, na vinda do Senhor, para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. Saindo eles, pregavam, ensinavam, testemunhavam e diziam: arrependei-vos, e expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas estão operando nele. Outros diziam: não, é Elias. E diziam outros: é um dos profetas, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar na prisão. Ele ressuscitou dos mortos, porquanto mesmo
mandou prender a João Batista, encerrá-lo amarrado na prisão por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, estás cometendo crime, adultério. E Herodes, eu espiava João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo, santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma grande festa, os tribunos e os príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodia e dançou, agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei Herodes à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo, ela perguntou à sua mãe que pediria a Herodes, e a sua mãe por sua vez disse à menina que pedisse a cabeça de João Batista. E entrando logo a menina na presença, apressadamente pediu a Herodes ao rei, dizendo: eu quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele foi e degolou na prisão João Batista e trouxe a cabeça num prato e deu à menina. A menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e colocaram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha acontecido, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E Jesus lhe disse: vinde vós aqui à parte, e a um lugar deserto, reposai um pouco, porque Jesus sabia que havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer, para fazer a obra de Deus. Estavam muito realmente ocupados e sem comer, fracos, e foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão os viu partir e muitos o conheceram e correram atrás para lá, a pé de todas as cidades. Ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou Jesus a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito avançado, chegando à tardezinha para anoitecer, adiantou-se os seus discípulos, se aproximou de Jesus e lhe disse: o lugar é deserto, Senhor, o dia já está adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, comprem pão para si, porque não têm que comer. E Jesus, porém, respondendo-lhe, disse: dai-lhes vós mesmo de comer a este povo. E disseram-lhe seus discípulos: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos a comer tanta gente, a essa multidão. E Jesus lhe disse: quantos pães tendes? E ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou que fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50 pessoas. E tomando ele os 5 pães, tomando Jesus os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante da multidão, e repartiu os 2 peixes por todos.
E todos comeram, ficaram fartos, levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão que sobrou, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, aleluia. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda de Betsaida, enquanto Jesus despedia a multidão. E tendo Jesus despedido a multidão, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e eles sozinhos em terra, e vendo que se fatigavam a remar o barco, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se Jesus deles, andando sobre o mar, sobre as águas, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou Jesus com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo a conheceram que era Jesus, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que Jesus estava os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava os em cidade ou aldeia ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam a Jesus que os curasse, que os tocasse, deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que tocavam na orla do vestido de Jesus ficavam curados, aleluia. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, e tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos sujas, sem lavar, isto é, sem lavar as mãos, os fariseus evangélicos, pastores hipócritas, porque os fariseus e todos os judeus conservaram a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos e outras coisas muitas. E quando voltaram do mercado, se não lavares a mão, eles não comem, não janta, e muitas outras coisas também observam, aleluia, por lavar as mãos, coisas a que receberam para observar como tradição, como costume, como os lavar dos copos e dos jarros e os vasos de metal e as camas, tudo isso. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos sujas? Olha aí, pessoal, que contamina o homem não é o que sai, entra na boca, não é o que sai. Veja aí, aqui comia sem lavar as mãos, Jesus e todos. Não tem negócio de Covid não, viu? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento do Criador dos céus, retendes a tradição dos homens da terra, como o lavar do jarro e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E lhe dizia: bem invalidais o mandamento, a palavra do Criador dos céus, para guardares a vossa tradição, vosso costume de hipócritas, de fariseus. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe,
invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas outras coisas fazeis, semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, Jesus lhe disse: ouvi-me, vós todos, e compreendeis, porque nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que condenará o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir estas palavras, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E Jesus lhe disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que fora entra no homem não pode condenar, porque não entra no seu coração a comida, mas no ventre, e é lançada fora, ficando pura todas as coisas. E dizia: mas o que sai de dentro do homem condenará o homem, porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a riqueza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem e o condena o homem. Aleluias. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse que estava ali, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirifenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse a sua filha, o demônio da sua filha. Mas Jesus disse a esta mulher: deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo a Jesus, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse: por essa palavra vai, mulher, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e que o demônio a tinha deixado. Aleluia. E ele, tomando e tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e lhe trouxeram um surdo que falava dificultosamente, e rogaram-lhe que colocasse a mão sobre aquele surdo. E tirando-o à parte de entre a multidão, Jesus lhe meteu os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhes na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efratá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E lhe ordenou que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia que falasse dos milagres que era realizado, tanto mais o que ficava curado saía gritando de alegria e divulgando por toda a terra. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos, faz falar os mudos. Aleluia. Naqueles dias, havendo muita grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: eu tenho compaixão desta multidão, porque há 3 dias que está comigo ouvindo a palavra de meu Pai, me seguindo, e não tem que comer, estão em jejum, e se deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles
vieram de longe, e os seus discípulos olhando responderam e disse: de onde poderia alguém satisfazer de pão aqui no deserto esta multidão? Ele perguntou: Jesus, quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, agradecido ao Pai, os partiu e deu-os aos seus discípulos para que os colocassem diante deles, e puseram e colocaram diante da multidão. E tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, os ordenou que também lhe pusesse diante da multidão, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobrou levantaram 7 alcofas de pedaços de pão, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando Jesus logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe um sinal para o tentarem. E suspirando Jesus profundamente em seu espírito, disse aos fariseus evangélicos, pastores hipócritas: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não se dará sinal nenhum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram, os discípulos, de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão, e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento e da doutrina desses pastores evangélicos, fariseus hipócritas, dessa igreja evangélica satânica. E os fariseus, o fermento de Herodes, e razoavam entre si os seus discípulos, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Nós esquecemos de trazer pão para repartir para a multidão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que razoais entre vós? Não tendes pão? Não considerais, nem entendestes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvi? Não ouvis e não vos lembrais quando eu parti 5 pães entre os 5.000, e quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram 7. E Jesus lhe disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram o cego, rogaram-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via e alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse a Jesus: Senhor, eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos de novo pela segunda vez, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido da visão, e já via ao longe, distantemente, a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres nas aldeias. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles, respondendo a Jesus, disse: uns dizem que tu és João Batista, e outros que tu és Elias, mas outros estão dizendo que tu és um dos profetas antigos. E ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vós que andais comigo. Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Filho, tu és o pastor verdadeiro, tu és o guia, o salvador do povo de Israel.
e admoestando-os para que a ninguém dissesse aquilo dele, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse, sofresse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e os principais e os pastores evangélicos, hipócritas e fariseus e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se para Pedro e olhando para Pedro e para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: retira-te de mim, de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são do Criador dos céus, mas as que são dos homens da terra. E chamando a si a multidão, Jesus lhe disse, Jesus lhe disse com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, e desse Evangelho, esse salvará. Pois que aproveita a um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria um homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e perversa, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhe: também em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino dos céus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Os seus vestidos se tornaram resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e lhe falava com Jesus. E Pedro, quando ouviu, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois Pedro não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele darei ouvido. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão só a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém contasse aquela visão, o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogaram a Jesus dizendo: porque diz as Escrituras e os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer e sofrer muito e ser aviltado, digo-vos porém que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo Jesus e toda a multidão, vendo Jesus, ficou espantada, e correndo para ele os soldaram e perguntaram aos escribas: que é que estás discutindo? E um da multidão respondendo disse a Jesus: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma pela boca e range os dentes. Ele fica todo troncho
roxo e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse e não tiveram poder para isso, não puderam fazer esse milagre. E ele respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Me trazei o menino. E trouxeram o menino. E quando Jesus o viu, logo o Espírito viu Jesus, o agitou com violência, e caindo no chão, o endemoniado por terra revolvia-se e espumava pela boca. Ele perguntou, Jesus, ao pai dele: quanto tempo há que acontecem essas coisas com este menino? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes o demônio o tem lançado no fogo, faz ele cair na água para se afogar, para o destruir. Mas se tu podes curar meu filho, em nome do Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chorando e gritando, disse: Senhor, eu creio. E disse Jesus: assim seja feito. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. E Jesus, vendo que a multidão concorria e o apertava para ver o milagre, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu do menino, e ficou o menino como morto no chão, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Senhor, por que nós não podemos expulsar essa casta de demônio? E disse-lhe Jesus: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria Jesus que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam estas palavras e receavam interrogar Jesus. Chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, lhe perguntou: que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E Jesus disse, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, lhe pôs no meio dele, e tomando-o nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondendo, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, fazia cura, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque eles não seguem a nós. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu salário. Aleluia. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria que lhe colocasse ao pescoço uma mó de atafona, a que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar no céu, na vida, aleijado, do que teres duas mãos e ires para o inferno, o fogo eterno que nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. O fogo